Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para os empresários, que é a reforma tributária. Mas antes de a gente adentrar ao tema, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir o canal, tem o sininho, aperta o sininho aqui também, tá bom? Vamos contribuir conosco para esse conteúdo ser disparado para mais empresários no Brasil, porque quando o tema é tributo, olha, a gente tá suando, né, doutora? E eu tô aqui com a doutora Lilian, que vai dar uma aula de reforma tributária. Tudo que vocês quiserem saber sobre reforma tributária, perguntem para a doutora Lilian, porque ela está a par de praticamente tudo. Lilian, muito obrigado novamente pela participação. Hoje a gente vai ter bastante coisinha para falar, né? Muita coisa. Eu que agradeço, até porque é um tema muito relevante. A gente vem falando já há um bom tempo sobre a reforma tributária, mas agora em 2026, com esse ano de teste, com a aprovação da Lei Complementar 227, então a gente tem muitas novidades e aqueles empresários que não se atualizaram, não deram início a essa fase de transição, eles precisam fazer isso de forma imediata. Então, vamos acompanhar, vamos ver as informações que nós temos aí para compartilhar. E não tá fácil, né, Lilian, acompanhar todas essas mudanças, né? Você falou bem da 227, da Lei Complementar, Isso. né? Eu já ouvi falar que a 227 é a reforma tributária da reforma tributária, né? Mas... vamos lá, para a gente começar, explica para nós o que é a reforma tributária, explica qual o impacto que ela vai ter nesse cenário todo, nessa loucura que nós temos. Então, a reforma tributária, na verdade, ela não é só uma reforma, ela é uma mudança de estrutura. Tudo aquilo que nós sabíamos sobre a reforma, sobre os tributos no Brasil, tributos sobre o consumo, eles vão deixar de existir, né? Então, assim, vai mudar desde o tributo incidente, a base de cálculo, a alíquota, a forma como o empresário deve ver a tributação sobre o seu negócio. Isso vai determinar a sua precificação, o seu fluxo de caixa, a forma que ele vai vender, para quem ele vai vender, quem é o seu fornecedor, porque isso vai impactar diretamente no direito do crédito dele. Então, é uma mudança de estrutura, né? Eu costumo dizer que não é uma mudança única do fiscal, do financeiro. É uma mudança estrutural de toda a empresa. Imagino. Todo mundo precisa ficar muito atualizado sobre o que está acontecendo. A gente, com a reforma tributária, também vai acabar aquela questão, né? Levantamento de crédito tributário, tese tributária, porque hoje, pessoal, você tem lá o PIS e COFINS não cumulativo. O que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito. É uma salada absurda. Aí tem os escritórios que fazem aqueles levantamentos. Levanta 10 milhões aqui, 15 milhões ali, a interpretação de um é de outro. Isso tudo vai acabar. Então, para o empresário, de certa forma, a reforma tributária vai deixar aí um ambiente mais tranquilo, ele vai conseguir respirar. Vai pagar mais tributo, né? Provavelmente. Mas é um ambiente mais tranquilo, Isso, né? depende. Depende se o empresário ele estiver acompanhando as alterações e já se preparando para as mudanças. Porque, como eu disse, 2026 é o ano teste e aqueles que estão tranquilos. Eu só vou destacar o tributo, não vou precisar recolher. O ano que vem eu vou entender o que vai acontecer, ele já vai estar atrasado. Sim. Porque, como é uma mudança de estrutura, eu preciso aplicar essa estrutura no meu dia a dia a partir de hoje. Preciso treinar as equipes, preciso conscientizar todos os funcionários, os colaboradores da empresa, para que eles entendam a importância da participação deles. Entendi. E essa questão que você falou é bem importante, né, Lilian? Porque, assim, muito empresário fala, não, mas isso só não vai dar em nada. Isso a gente ouve bastante, né? Não vai dar em nada, isso vai acontecer depois, tranquilo, mas de fato já começou, né? Sim. Por mais que seja um período teste, Sim. Mas já começou e tá valendo, né? Tá valendo e já dá para ter uma noção do que é o impacto. Até porque durante o período de transição, as empresas vão ter que trabalhar em conjunto com os tributos antigos e com os tributos novos. Então, imagina um contrato de longo prazo. Esse contrato, ele começa com a incidência do PIS/COFINS, ICMS e ISS, mas pode ser que quando ele esteja em vigência ou você vai entregar o seu serviço, a sua mercadoria, eu já tenho a tributação nova. Então, qual que é o impacto desses tributos nessa operação? Né? Levando em consideração que a gente vem falando de uma tributação que, em regra, é por dentro, e a gente vai entrar numa nova fase, numa nova era com a tributação por fora.
E como você bem disse, a não cumulatividade. Empresas do lucro real, elas já estão muito mais adaptadas. Apesar de a gente saber que não tem um consenso ainda, né? Tantos anos falando de PIS/COFINS e não se chega a um consenso de todos os insumos incidentes. Mas quando a gente fala da tributação nova, vamos esquecer a não cumulatividade como uma exceção e a gente entende ela como uma aplicação prática. Em regra, todo mundo vai ter direito ao crédito. E como que vai funcionar? Será se as empresas elas têm noção de tudo que vai dar direito ao crédito? É o momento agora de levantar, verificar como é o processo produtivo, como que é feita todo o trabalho mesmo para poder identificar esses créditos. Acho que essa é a pergunta que todo empresário tem que se fazer hoje, né? Por onde eu começo? E é justamente por esses pontos que você está falando. Sim. Se você pudesse dar um conselho para o empresário hoje, qual seria, Lili? O meu conselho é o seguinte: você deve mapear toda a sua operação. Você precisa entender como que funciona a tributação. Será se você, empresário, sabe exatamente quais são os tributos incidentes e o valor que isso representa na formação do seu custo? De quando você vai vender na sua precificação? Então, é importante que ele saiba. Mapeando toda a operação, ele vai entender aonde ele precisa se adequar e o que precisa ser alterado. Que interessante. Então, vamos dizer assim, hoje muito se fala sobre a reforma tributária, de ser uma questão muito contábil e fiscal. Mas, de acordo com o que você está falando, eu vou até pegar um gancho disso, a reforma tributária, ela impacta só a parte contábil e fiscal ou a gente precisa de mais alguém ali, mais alguns atores ali para trabalhar conosco? Precisamos de toda a empresa. Nossa. Então, os diretores, eles têm a função de tomada de decisões. Então, eles vão precisar direcionar como que vai ser feita essa transição e como que a empresa vai se planejar para o futuro. Mas imagina que a equipe de vendas, ela precisa entender da precificação. Como é que os tributos vão incidir no produto, no serviço, para que ele determine a precificação. O setor de compras, ele precisa ter uma análise. O meu sistema está atualizado? Quem são os meus fornecedores? Porque se eu depender, se eu comprar ou adquirir de qualquer pessoa, na verdade, isso pode ser prejudicial para a empresa, porque ele vai impactar na geração do crédito. Maus fornecedores não vão me dar o direito a crédito. Então, eu preciso conhecer a fundo. E eu preciso conscientizar o meu setor de compras dessa função. Então, eu preciso ter um TI bem equipado, porque ele vai ter que fazer as adequações necessárias de sistema e ERP. O meu fiscal, ele vai ter que se atentar às obrigações. Eu tenho diversas notas técnicas sendo emitidas. Será se ele está atualizado o suficiente? Se ele tem equipe apta a lidar com as duas tributações durante esse período de transição? O meu financeiro, ele precisa entender também dos créditos. E precisa entender como que vai acontecer o pagamento. Quando eu tiver a figura do split payment, ele já não vai mais receber o valor total, só o valor do serviço. O que é a parte referente aos tributos já vai direto para o fisco. Como que isso vai impactar no meu custo? Ou como isso vai impactar no meu caixa diariamente? Porque o dinheiro que eu vou ter ali disponível para movimentação diária já não vai mais ser o mesmo. Deixou de circular, o tributo deixou de circular na contabilidade, Exatamente. né? Então, eu preciso ter um compliance ali muito bem alinhado, trazendo todas as técnicas de governança para que a empresa consiga passar por essa transição e chegue sabendo o que fazer e como fazer. É um trabalho em conjunto. Então, quem achar que é só o fiscal e financeiro, com certeza está atrasado e não está entendendo. Precisa estudar um pouco mais a dimensão da reforma tributária. Até porque a área de compras, a área de vendas vai ter que estar bem estruturada nessas questões, né? Que você falou, formação de preço de venda, classificação do NCM. Exatamente. Aí a gente tem também imposto seletivo, tem que verificar se algo também vai incorrer nesse imposto seletivo. É bem complexo. Sim, são muitas mudanças, né? Por isso que quando a gente leva essa informação para as empresas, que a gente vai dar treinamento, vai dar palestra, o interessante é que não venha só o fiscal ou financeiro, o seu contábil. A gente precisa dessas pessoas que são importantes na empresa, o meu setor de vendas, compras, o meu RH, o meu TI, para que ele entenda qual que é o papel dele ali. São muitas adaptações e são trabalhos em conjunto. Entendi. Hoje você acaba criando comitês nas empresas para poder atender toda essa demanda, né? Sim. Porque não tem como você também falar com um com o outro, né? Você cria-se um comitê ali
E todo mundo de mão dada e vamos lá. Para que dê certo, tem que ser assim. Até para ver se vamos ver que tipo de alteração que vai ter até o final do ano ainda. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte ainda. Vai. Mas não vai prorrogar, hein? É que nem você disse, a Lei Complementar 227, ela é a reforma da reforma, porque ela já trouxe algumas alterações da Lei Complementar 224. Ou seja, ela mal entrou em vigência, apesar de ser uma fase de testes, ela já está passando por alterações. Foram quase 90 alterações na estrutura tributária. Então, é muito complicado, né? É muito. E isso acaba deixando... E aí tem uma questão, né, Lília, que eu gosto sempre de falar. É tão complicado para o contribuinte como para a Receita Federal também. Sim. Porque o legislador fica lá alterando, e a Receita também tem que se adequar àquilo. Então, assim, pega todo mundo de surpresa, né? É um absurdo. Por isso que eu acho que o regulamento ainda não saiu. Porque ele precisa unificar a Lei Complementar 224 com a Lei Complementar 227 e trazer uma forma de aplicação dessas normas. Porque o texto de lei nós já temos. Agora, como ele vai efetivamente ser aplicado, a gente depende desse regulamento que a gente estava aguardando desde o ano passado, se a lei tivesse sido sancionada. Então, a gente acredita que agora, no finalzinho de janeiro, ele já saia. E aí é mais trabalho de casa. Porque ele precisa estudar e já precisa incorporar isso na prática diária das empresas. Eu acho que o grande desafio é isso que você falou, né? Estudar todas essas mudanças, porque nós vínhamos de um sistema tributário de muitos anos e agora a gente está tendo que reaprender esse novo sistema tributário. Sim. E durante um bom tempo a gente vai trabalhar com os dois, né? Você comentou isso, a gente vai trabalhar com os dois. Mas na posição hoje do gestor, qual seria a primeira medida, né, que ele deveria tomar hoje dentro de uma empresa? Ele precisa de ter esse poder de decisão, então ele precisa conhecer, ele precisa direcionar os seus subordinados, a sua equipe. Ele precisa mapear todas as operações, ele precisa entender qual é o impacto que vai ter no seu fluxo de caixa. Como eu disse, como é feito a precificação, como é calculado o custo, para que ele não entenda isso quando a operação já estiver vigente. E aí, na prática, ele vai entender que talvez a forma que ele esteja conduzindo não é a forma correta, né? Ele tem que entender que ele não é um coadjuvante. O diretor, o CEO, o CFO, ele tem ali um cargo direto na reforma tributária, porque compete a ele esse direcionamento da empresa para que ela possa crescer e aplicar os efeitos da reforma. Exatamente, até porque a última linha do balanço é responsabilidade dele, né? Então, isso traz aí uma situação bem complexa. Exatamente. E agora, vamos para o time fiscal, né? O que, assim, o pessoal que está... Não vou dizer desesperado, mas está bem preocupado com todas essas mudanças, porque para quem atua hoje dentro de uma empresa, tanto na área contábil e na área fiscal, é um grande desafio. Sim. Né? Até porque vai ter que lidar com os dois regimes, então, de certa forma, vai ser um trabalho adicional a ser feito. E qual que é o reflexo de tudo isso para esse time fiscal? O que você sugeriria para esse pessoal? Eles precisam entender toda a sistemática. Já começou agora no início do ano, quando foi necessário fazer uma nova classificação das operações. Então, até tudo que nós tínhamos sobre o CST, o NCM, isso precisa ser revisto, né? Já começou que para o sistema rodar e rodar de forma adequada, ele precisa ter uma classificação correta, porque senão eu posso calcular tributo a maior, posso ter uma operação equivocada e aí sim eu vou ser objeto de autuação. Então, o fiscal e o financeiro, ele precisa ficar muito atualizado, fazer uma gestão completa de como que ele vai trabalhar esse período de transição e os novos tributos, se adequar às novas classificações, entender como essa operação vai surgir, orientar as equipes. Então, assim, o fiscal e o financeiro, eles vão ter muito trabalho. Muita coisa, né? né? E verificar se eles vão ter mão de obra suficiente para, durante esse período de transição, lidar com os tributos atuais e lidar com os tributos novos. Lembrando que em 2027 nós não temos mais PIS/COFINS. Mas é importante que esse ano verifique, tomei crédito de tudo que eu tinha, eu vou poder usar, depois eu vou, mas vai ser muito melhor para a empresa se agora, que é um período de teste, que ela está um pouco mais tranquilo, ela veja essa questão dos créditos, se a operação dela está correta, para ela entrar de forma certa. Porque senão ela vai ter como consequência depois ali várias autuações fiscais. Imagino. Você viu que nós falamos muito
pessoal do fiscal agora, mas você que é de compras, você que é de vendas, olha, preste atenção, porque vocês também vão ter um impacto grande. E aí, Lili, eu queria que você explicasse qual que é o impacto que tanto o setor, vamos colocar o comercial, compras como vendas, qual que é o impacto que eles teriam? Ó, preste atenção que você é de compras e vendas, viu? Porque você não vai passar ileso da reforma tributária, não. Na verdade, ninguém vai passar ileso. Não. Isso aqui vai dar um corte legal, viu? Ninguém vai passar ileso da reforma tributária. Mas o setor de compras e vendas, o que você pode falar? Então, o setor de compras, ele tem que ficar muito atento que hoje ele leva muito em consideração o valor do insumo que ele vai comprar para poder tomar uma decisão, que às vezes é muito mais benéfico comprar de um outro fornecedor. Só que, além disso, ele precisa verificar quem são esses fornecedores. Eles pagam tributos, eles têm pendências, eles estão adequados à reforma tributária, porque isso vai respingar em quem compra. Porque se eu compro de um mau fornecedor, que ele não cumpre as obrigações, ou tem erro, ou não tem um compliance, uma sistemática, ele não vai me dar direito ao crédito. Então, se eu já venho trabalhando que eu vou ter alíquotas maiores, se eu não puder me utilizar de tudo que me dá direito ao crédito, talvez a operação fique ali insuficiente. Então, o setor de compras, ele é primordial e ele tem que entender qual é a função dele na reforma tributária. Vendas da mesma forma, porque quem compra de mim ou quem compra da empresa, ela também quer saber se você é um bom fornecedor. Né? E quando você vende também, você tem que ficar muito atento que a gente vai ter, em tese, uma alíquota única. Mas na prática não vai funcionar assim. Lembrando que a gente tem 26 estados mais o DF. E eles vão ter autonomia de determinar qual é a alíquota deles também. Claro, dentro de um patamar viável e os municípios também. Então, quando eu for formar o meu preço na vendas, eu preciso entender qual é o impacto que isso vai ter. Porque dependendo de para quem eu vender, talvez a minha precificação seja diferente. E quando eu vou tomar a decisão de precificar também. Porque como a gente estava tratando de tributos por dentro, o cálculo era feito de uma forma. Quando eu vou fazer a tributação por fora, eu tenho que ver a operação de uma forma completamente diferente. Qual que é o meu valor líquido? Qual que é o meu preço líquido e como que eu vou incorporar esses custos nessa operação? Parece simples falando, mas quando você coloca na ponta do papel, quando você vai fazer as contas, é muito diferente. Até o DRE fica totalmente diferente, né? Nós vimos Isso. E é importante falar que esse é um momento de simulações. Ah, Lília, mas eu ainda não tenho uma alíquota efetiva. Realmente não tem. Vai depender dos dados desse ano para que a gente possa ter uma alíquota. Mas eu já posso trabalhar com algumas simulações. Então, assim, uma alíquota de 28, de 27, a lei complementar falava em 26,5. Então, eu tenho algumas projeções que eu preciso fazer. E entre 29 a 32, o ICMS vai passar ali com mudanças de alíquotas, porque vai diminuir a alíquota e vai aumentar a alíquota. Então, eu preciso entender, nesse período, como é que eu vou trabalhar. Então, eu consigo fazer projeções. Eu consigo determinar o que eu quero crescer e o que eu devo fazer nesse período. Por isso que o trabalho de reorganização para a reforma tributária, ela é primordial. É fundamental hoje, primordial, né? isso. Mas no Brasil, historicamente, Lilian, não o empresário, mas acho que todas as pessoas, né? Eles acabam deixando tudo para a última hora. Seja lá o título de eleitor que você tem que transferir, você vai no último dia para transferir. Agora é para a internet, agora ficou mais fácil, né? A tecnologia ajudou bastante. Mas acabam deixando para a última hora. Nesse ponto, diante de todos os cenários que você já vem trabalhando, com as empresas que você já vem atuando, quais são os pontos que são mais subestimados pelo empresário hoje, né, na sua opinião? Ele acha que se ele acompanhar a legislação e regulamento, ele está atualizado. E não adianta só acompanhar, você precisa colocar isso em prática, né? Porque assim, vai saindo diversas notas técnicas. Eu tenho a lei complementar recente, que foi publicada na semana passada. Eu tenho um regulamento que vai sair. Mas se eu não entender e não aplicar isso de forma prática no meu negócio, eu não vou saber o efeito qual é. Você falou, hoje com a internet é tudo mais rápido. Mas para que ela seja mais rápida, eu preciso alimentar corretamente meu sistema. Exato. Eu preciso entender corretamente a minha operação. Se eu não entender como ela funciona, para quem eu vendo, quais são os estados que eu tenho um polo maior? Eu tenho benefício fiscal? Tenho. Esse benefício, ele me dá direito à devolução parcial desse valor? Foi emitida uma norma dizendo que as empresas, a partir de 1º de janeiro, elas já podem requerer a devolução de parcela desses valores. Só que não é algo simples. Eu preciso preparar uma documentação, eu preciso fazer uma análise do seu benefício fiscal. Porque senão você corre o risco de perder o benefício e não ter direito a essa recomposição. Olha que loucura. E a gente fala muito sobre a questão
passa a ser uma questão sensível, cadastro e informação, né? Muito, muito. E o cadastro depende do fator humano. Sim, até porque o cadastro ele vai influenciar na emissão da sua nota fiscal. NCM. Eu preciso NCM, eu preciso identificar quem é o meu contribuinte, quem é o meu cliente. É uma exigência hoje da norma, né? Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, se eu não souber para quem eu estou emitindo, eu não vou saber se ele vai pagar, eu não vou ter direito ao crédito, né? Lembrando que o fisco, indiretamente, transferiu ao contribuinte a função que é dele de controlar o recebimento do tributo. Então, assim, ele vinculou a tomada de crédito ao pagamento. Para que isso ocorra, eu preciso ter um cadastro correto. Eu preciso saber se aquele NCM que eu apliquei ele é o certo. Porque, dependendo do NCM, eu vou saber qual é o Código de Situação Tributária. Eu vou saber qual é o CECLES-TRIB que eu vou aplicar. Então, a norma traz muitos detalhes. Nossa. É uma operação onerosa? Não é onerosa? Eu tenho direito a alguma redução? Eu me aplico numa alíquota zero? Às vezes, a sua operação ela é uma operação que integralmente seria tributada. Mas um ou outro item ali, eu posso ter algum benefício de redução de alíquota. Entendi. E é nesse momento que eu tenho que levantar quais são os meus produtos, quais são os meus NCMs aplicados. Então, se eu estou entendendo, doutora, a empresa, em tese, não poderia utilizar os mesmos cadastros que ela tem hoje, né? Não. Ela não pode utilizar. Até porque o código é novo, né? Não existe um depara. Eu vou pegar aqui uma operação tributada e vou mudar para o CST 0001. Simplesmente isso. Não é só isso. Eu preciso olhar a operação como um todo. Ela é uma operação onerosa? Eu tenho algum benefício fiscal? Qual é o meu produto? Para quem eu vou vender? Então, é uma análise muito complexa. E se você já começar com o seu cadastro errado, a tendência é que você siga errado. Isso pode ser benéfico ou maléfico, porque se eu tenho um código errado, pode ser que eu esteja recolhendo tributo maior. Com certeza. E eu não tenha direito a benefícios. Então, o cadastro ele é extremamente importante nesse momento. Então, toda essa parte de cadastro ele tem que ser revisitado pelos contribuintes neste momento da reforma E tributária. dá trabalho, viu? Porque, como eu disse, não é um depara. Você tem que fazer de forma individualizada. Imagino. Aí você vai pegar... Tem empresas ali que tem 10 mil NCMs. Sim. E aí, como que funciona, né? Como que você tem que analisar os 10 mil NCMs? Sim. Tem empresas que tem menos, óbvio, né? Mas, por derradeiro... você acaba tendo que revisitar todos esses NCMs. Sim, e precisa ser feito por profissionais que entendam do procedimento, que saibam qual é a legislação, porque você precisa ir na lei para poder entender isso. Então, não é algo tão prático assim. Eu preciso de uma orientação, eu preciso orientar a equipe Sim. que vai fazer isso. E são vários segmentos de mercado também, né? Então, muda muito. A pessoa está muito dentro ali da operação, muitas vezes deixa passar coisas básicas, né? Por isso que eu falo, santo de casa muitas vezes não faz milagre. E aí é importante que tenham consultorias externas, né? Não de sistema, porque o sistema está ali, mas é a parte interna mesmo, é o operacional da empresa. Porque assim, a gente sabe que o fluxo de caixa, o financeiro das empresas serão impactados. Sim. Então, essa questão de cadastro pode impactar muito mais ainda. Mas essa questão, o fluxo de caixa, de fato vai ser impactado ou isso é um mito do mercado? Vai ser impactado, porque a gente precisa entender que vai ter que lidar com a questão dos créditos, a gente vai ter que lidar com a questão de que o valor que vai circular na conta da empresa já não vai mais ser o mesmo. A partir do momento que é emitida uma nota, em regra, esse pagamento do tributo deve acontecer. Então, dependendo da figura, se você é fornecedor ou consumidor, você vai precisar se adaptar para esse pagamento imediato também, para que você possa gerar o crédito para o terceiro, né? Então, ele vai impactar de forma direta. Eu tenho caixa suficiente para manter a minha empresa funcionando naquele mês? Ou será que eu vou ter que buscar crédito no banco? Será que eu vou ter que sentar com o meu gerente desde agora? Será que eu vou ter que mudar minha operação? Será que a forma que eu estou fazendo é a forma adequada? Num dos trabalhos que nós estamos fazendo, conversando com a empresa, ela tem um segmento específico de comércio. Só que, ao conversar com elas, a gente identificou que ela tinha uma peculiaridade. E ela achava que isso não ia impactar na tributação. Ela tem alguns imóveis que ela aloca para os seus funcionários. São imóveis da empresa. E aí é um ponto de atenção, porque a locação, dependendo do tipo de locação, ela também entra na reforma tributária. E era um ponto que ela não tinha identificado.
E bastou uma conversa um pouco mais detalhada para entender todas as operações da empresa, para a gente levantar esse ponto de atenção. Então, por isso que é importante. Às vezes, aquele fiscal interno, ele está tão habituado com as operações regulares da empresa, que ele não vai conseguir enxergar um outro ponto de atenção, como uma alocação, por exemplo. Acaba passando, né? Porque até é muito difícil também ele se atentar a tudo, né, doutor? Acho que, assim, Sim. a carga de trabalho já é altíssima, está no meio de uma reforma tributária, então a gente sabe que o impacto é geral, né? Até questão de contratos, né? Hoje as empresas que possuem contratos, elas acabam sendo impactadas. Para você que tem contratos de fornecimento, contratos com clientes, você saiba que esses contratos também necessitam ser revisitados. Aí, doutora, me fala para mim essa questão dos contratos. Para mim não, né? Fala para quem está nos assistindo. Qual o impacto? O que uma empresa tem que fazer hoje se ela tiver muitos contratos ativos? Na verdade, ela precisa rever esses contratos. Ela precisa entender se esses contratos eles vão absorver todos os custos que ela vai passar a ter com a reforma tributária. Se ele já engloba essas mudanças de alteração, porque, como eu disse, não é uma mudança de tributação só com uma mudança de alíquota. É uma revolução. A gente vai ter alíquotas diferentes, tributos diferentes, forma de apuração diferente, forma de recolhimento da tributação também diferente. A gente precisa entender se esses contratos eles estão aptos a englobar todas essas mudanças. E eu vou te dizer, eles não estão. Porque são contratos já habituais. Normalmente as empresas nem têm contratos, porque elas vão ali na prática comercial só tratando e muitas vezes mantendo a regularidade daquela operação, mas ela vai precisar se adequar. Então, a função do jurídico ele é muito importante. Ele vai ter que fazer análise desses contratos e orientar a melhor forma de condução, de absorção dessa nova operação, né? Até porque, quando a gente fala do recolhimento do tributo, a gente vai ter uma tributação assistida, né? Um pouco mais diferente do que é hoje, em que você preenche toda uma declaração e envia. A ideia é que, conforme você vai emitindo notas fiscais, essas informações já vão ali para o sistema da CBS e diariamente você do fiscal e do financeiro vai poder acompanhar aquela operação. Então, imagina que nessa tributação assistida você verifique que um fornecedor não pagou o tributo. Ele te dá o direito de você adiantar o pagamento desse tributo. Então, você adiantou, mas eu preciso prever isso no meu contrato também. Então, são coisas que você tem que prever de antemão para que não tenha prejuízo posterior. Olha a função do jurídico, do contratual aí. Não é só o jurídico tributário, é o jurídico contratual também, tem um papel de extrema importância. Vocês estão vendo a complexidade que a reforma tributária está trazendo para as empresas. São todas as áreas efetivamente impactadas e quem deixar para fazer depois, olha, vai sair atrás, porque o seu concorrente provavelmente está se adequando. Então, é importante que vocês também se adequem o mais rápido possível, porque o tema não é fácil, né, doutor? É um tema bem complicado. E agora uma pergunta que todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que está se fazendo. Existe risco do aumento da carga tributária? Existe. E aí eu volto a falar, o mais importante é você entender qual é esse risco. Se eu vou ter um aumento ou uma diminuição. Os serviços, a gente já sabe de antemão que vai ter um aumento substancial. Mudança de alíquota, ele não vai ter tantos créditos para tomar, porque é justamente a mão de obra, que normalmente é a maior pagamento que ele tem. Mas para determinar se você vai ter um aumento ou uma diminuição, você precisa entender o impacto que a reforma vai ter. Porque mesmo que você tenha um aumento, você vai ter um tempo adequado para se adaptar, para estudar o seu negócio e verificar formas de diluir, de passar, de entender como fazer isso. Então, o mais importante agora é entender como que a reforma tributária ela vai se aplicar no seu negócio. Perfeito. E vai ter mudanças. Vai ter aumento? Vai. A gente sabe que essa reforma ela não veio para diminuir a tributação. Ela traz um princípio da simplificação. Então, a ideia é simplificar. Nunca foi diminuir. Não reduzir. Não, e nem pode. Porque a ideia é manter a tributação. Porque se ela diminui, 5 anos depois de 2033, que é o ano de vigência, eles vão poder aumentar a alíquota. Fala-se que pode se diminuir também. Acho bem difícil. Mas existe a possibilidade de revisão da alíquota num prazo de 5 anos. Então, olha a importância de você se adaptar hoje. Porque senão você vai ter que aguentar
o impacto dele até 2030, dezembro de 32, que é o período de transição, e mais 5 anos. Só lá em 2038 vai ter uma revisão. Imagina, o seu negócio pode não sobreviver a tanto tempo tendo que aguardar tudo isso. Exatamente. E hoje, quais são os principais riscos para quem não se preparar? Quem tem aquela ideia, né? Não, isso não vai acontecer. Vai isso acontecer. Para você que tem essa máxima, não vai acontecer, vão lá na frente. Não, eu conheço uma pessoa que fala... para essas pessoas que acham que não vai acontecer, quais os riscos de não se fazer nada agora? Apesar de saber que o brasileiro, ele gosta sempre de dar um jeitinho, isso, né? Infelizmente, ele já traz isso ali na história dele. A gente não pode contar com a sorte. Então, é importante que as empresas, elas entendam se esses contratos que ela tem, se não passar por uma revisão, ele pode ser um contrato aí que vai trazer desequilíbrio. Eu posso ter perda de crédito tributário, eu posso ter falha de sistema se o meu TI não estiver adequado ou não acompanhar as mudanças que vão ter. Eu posso ter contingências futuras. Porque se eu não souber a aplicação correta, muito provavelmente as empresas serão autuadas. Então, ela precisa entender qual é o risco do negócio. Então, talvez a ausência de investimento nesse primeiro momento seja um prejuízo lá na frente. Entendi. Porque isso se aplica para tudo. Quando você está bem preparado, quando a sua equipe, o seu sistema acompanha, quando você entende o impacto, a tendência é você passar de uma forma muito mais tranquila pela reforma, como passar por qualquer crise, por qualquer mudança. Porque você sabe o que fazer. Você vai ter tempo hábil de tomar decisões. Imagina você ali, no decorrer da história, correndo para vários fatores, porque a gente sabe também que o Brasil passa por momentos de instabilidade. Então, os empresários, eles estão preocupados em investir no seu negócio, de buscar estratégias, de verificar a melhor forma de determinar o seu custo, de buscar uma precificação melhor. Se você não entende como fazer isso agora, provavelmente você não vai ter tempo depois. Você vai ter que dançar conforme o jogo já estiver acontecendo. Isso é um risco. É um risco muito grande. É um risco muito grande. Muito grande. Essa conta pode ficar muito cara depois. E vai ficar, Castelo. Vai ficar cara. Porque pelas simulações que a gente já vem fazendo, dificilmente você consegue identificar uma redução. O que a gente consegue identificar, a maioria das vezes, é um aumento da tributação. E aí você também não vai poder, como empresário, segurar todo esse aumento. Você vai ter que arrumar alguma forma de transferir ou diluir. E como que o meu concorrente está lidando? Será que ele está mais bem preparado do que eu? E ele não vai precisar transferir tudo isso ali na operação? Então, a preparação é a palavra-chave. É fundamental. Né? Você precisa ter ações ativas. Não só acompanhar a legislação, não só acompanhar... Olha, o que a gente está trazendo aqui são informações muito úteis. Mas se você não colocar na prática, não trazer isso ali para o seu dia a dia, talvez sejam informações que se percam. E quando você lembrar disso... Pode ser tarde demais. Olha que interessante, pessoal. Das análises que estão sendo feitas, o grande volume de análises representa um aumento da carga tributária. E aí você, como empresário, fica naquela dúvida. Eu repasso ou absorvo? Se você deixa para fazer em cima da hora, dificilmente você vai repassar. Porque qualquer repasse de aumento de tributo, ele tem que ser muito bem planejado e estruturado, porque senão isso pode se voltar contra você. E o seu concorrente, que porventura já esteja se preparando e esteja preparado, inclusive, para esse possível aumento de carga tributária, ele já está fazendo um plano de ação para repassar esse valor para o cliente. Então, isso é muito importante. Por isso que essas questões de se antecipar, ela é fundamental. E dentro dos trabalhos que a doutora vem conduzindo, que não são poucos, né? Eu vejo que a equipe está focada na reforma tributária. Quais são os principais equívocos que a equipe está identificando nas empresas? Ela não está entendendo como aplicar os NCMs corretos. Ela não está conseguindo identificar as mudanças necessárias, porque ela vem trazendo ali, né, uma tradição, uma forma de fazer que agora vai ter que ser diferente. Então, ela vai precisar reorganizar toda a cadeia dela.
Uma empresa que tem compliance, normalmente ela entende como funciona a cadeia. Então, essa reorganização, ela acaba se tornando um pouco mais fácil. Caso contrário, ela não sabe onde mexer. Ela precisa revisar os processos, verificar se a equipe está preparada, se ela tem um sistema adequado. Porque você disse que essa parte de informática, ela acaba sendo um pouco mais rápida, mas tem muitos sistemas de ERP que não se adequaram corretamente. Dependendo do segmento, eles não sabem muito bem como se adequar. E quando a gente fala em período de transição em municípios, eu tenho municípios que se adequaram ao modelo nacional, mas tantos outros que não. Por exemplo, a capital de São Paulo, ela manteve o sistema dele único. Mas se o seu RP não estiver conversando com ele, você não vai conseguir emitir, você vai ter que fazer emissão de nota por nota, que isso é inviável para uma empresa. Lógico. Então, ela precisa entender, ela precisa ganhar essa competitividade também. Ela precisa sair à frente. E quem não entender como fazer, como aplicar no dia a dia, eu sei que parece repetitivo, mas isso é de extrema importância nesse primeiro momento. A gente veio falando desde o ano passado, olha, você precisa se adequar, olha, você precisa se atualizar, não deixa para a última hora. E tinham muitas empresas entre Natal e Ano Novo desesperadas, porque elas não conseguiam atualizar o sistema que precisaria rodar no início do ano já com o CST Seclestrib novo. Então, assim, foram equipes trabalhando e a gente sabe de equipes ali que estão de noite se revezando para que os sistemas acompanhem. Então, imagina, quem não conseguir fazer isso, nesse primeiro momento não vai ser autuado, mas daqui a pouco ele vai ser. E além de ser autuado, ele vai ter um grande prejuízo, porque se ele calcular errado, ele pode estar perdendo dinheiro. E muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E qualquer dinheiro é dinheiro, não pode se deixar passar aí. Os dinheirinhos não podem sair, gente. Eles têm que ficar ali, né? Essa é a grande questão. Investimento, né? Investimento. Mas isso a gente já tinha até comentado, até nas palestras, né? Nas palestras que nós damos, tanto nas associações, sindicatos, como própria empresa, a gente sempre identifica nas palestras aquele que está mais preocupado, né? Pô, meu sistema não está rodando. Pô, meu sistema não sabe o que faz aqui. Pô, meu sistema... mas qual é o seu sistema? Meu sistema é A, B, C, D. E é geral, parece, né? Então, não é um sistema específico. Todos estão encontrando dificuldade. A gente foi até naquela palestra que nós demos em Rio... Foi Rio Claro, né? Foi. Que ele falou, meu sistema vai começar agora. Isso era novembro, né? Assim, provavelmente, eu não sei nem qual foi o desfecho daquele que o sistema ia começar em novembro. Mas, assim, provavelmente começou, mas não terminou, né? E aí coloca a empresa num risco até desnecessário. Porque também para o pessoal do sistema não é fácil, porque toda hora muda alguma coisa. Gente, isso aqui é uma loucura, que é mundo cão a reforma tributária virou, não é verdade? Exatamente, porque assim... Em 5 de janeiro, teria obrigatoriedade de destaque, caso contrário, não ia conseguir emitir nota. E tinha empresa em dezembro que não tinha sistema rodando. Então, imagina o desespero. Por mais que essa obrigatoriedade tenha sido prorrogada, a reforma ela já iniciou. Então, as empresas têm que destacar o CBS e o IBS. O que elas não vão ter é uma penalidade, né? Que isso vai começar a contar ali do 3º mês depois que o regulamento sair. Que a gente espera que seja agora, janeiro, para abril, tá ali a todo vapor. Se as empresas estão sofrendo quando elas têm que mexer só no sistema, imagina depois quando ela tiver que colocar todas essas mudanças em prática. É mais difícil, né? Você sabe que eu estava até vendo algumas questões, até das palestras que nós demos, os treinamentos. Muitas vezes, dentro da própria empresa, eu vejo que não há tanta aderência de todas as equipes. Sim. Né? Há um certo bloqueio das equipes, até por causa do dia a dia do trabalho. Uma coisa que eu vejo, doutor, não sei se realmente você pode confirmar ou não, é que nas empresas que nós fizemos as palestras internas de conscientização da reforma tributária, funcionou melhor para essas empresas, né? Funcionou. Eles tiveram a consciência da necessidade de criar esse comitê interno. Exatamente. Que é um trabalho amplo, né? Demais. Tinha-se muito a ideia de que tributo estava relacionado ao contábil e ao fiscal. Né? Só que esse paradigma ele precisa ser modificado. Agora é uma responsabilidade toda da empresa, como nós dissemos. Geral, né? O CEO precisa tomar uma decisão assertiva. O meu setor de compras e vendas, o meu jurídico interno, o meu jurídico externo, o meu compliance. Então, assim, é um trabalho muito grande. Exato. Se cada um não pegar a responsabilidade, você não vai conseguir formar de uma forma íntegra
e consciente a passar por essa reforma tributária. Por isso a importância de você fazer internamente uma palestra de conscientização da reforma tributária. Se você não fez isso na sua empresa, o faça. Porque é um ponto, vamos colocar que seria um ponto de start muito bom para você integrar toda a sua equipe interna sobre o tema reforma tributária. Isso vale muito a pena, seja participando de palestras ou treinamentos, ou a palestra interna, porque a palestra interna, ela inclusive vai buscar o foco que é a sua empresa. Então, acho que isso é importante. Pensem nisso como um meio de adequação da reforma tributária. Ou melhor, uma etapa de adequação à reforma tributária. Essa palestra dura 1 hora e meia no máximo, e olha, a sua equipe vai ficar tinindo com relação à reforma tributária, né, doutora? E nesse momento é importante também porque você dá abertura para que as equipes tirem as suas dúvidas. E aí você verifica que são dúvidas pontuais daquele segmento, daquela atividade. Exato. Isso é importante, eles saberem que eles estão bem orientados, que eles vão conseguir passar pela transição sem maiores problemas, porque eles vão ter conhecimento das mudanças, eles vão estar aptos a se adequar. Então, a palavra-chave agora é ação. Não dá mais para guardar. Não dá mais para pensar que eu só vou ter que tomar uma decisão lá em 2033, quando a reforma estiver completamente instituída. Não. 27 eu vou ter cobrança no imposto seletivo e vou ter cobrança da CBS. E o meu IBS o meu IBS já vai começar ali com uma alíquota vigente. Então, o ano que vem é loucura. Só vai estar preparado para o ano que vem quem fizer a lição de casa esse ano. Ano que vem, pessoal, como diria meu pai, o chicote vai estralar. E vai estralar mesmo. Para quem não estiver preparado, não estiver tendo ações imediatas, ele não vai aguentar, não vai suportar. Não vai. Olha, já estamos falando da reforma tributária. Esse tema aqui, se a gente ficar, fala 3 horas, né, doutora? Fala. Então, se a doutora pudesse dar um conselho para o empresário que está assistindo a gente, ele que está aqui, fala, olha, estou assistindo ali, o que eu faço agora? Dá um conselho para esse empresário, para esse C-level, para esse pessoal da área financeira, da área fiscal, contábil. O que você falaria para Que eles? ele precisa se antecipar. Quem se antecipa sabe os riscos, sabe as melhorias, sabe o que precisa fazer. Quem não se antecipar vai ficar para trás e pode perder o negócio e perder a oportunidade. Porque em toda crise, em toda mudança, tem aquele que cria oportunidade e aquele que perde a oportunidade. Seja você empresário, aquele que vai aproveitar a oportunidade. É o momento. É o momento, é agora, né? Agora. Senão você vai ter que ir para o Paraguai. Porque você vê quantas empresas estão indo para o Paraguai? Se não se preparar, o seu custo tributário vai ficar muito, muito alto. E aí eu vou só para a gente finalizar, vou fazer um ponto de atenção, principalmente para a empresa que está no lucro presumido, viu? Porque vocês que estão no lucro presumido, esse é um ponto que você vai ter que revisitar, porque agora teve até alteração. Sim. Teve uma majoração de tributo para quem está no lucro presumido, e isso também agora é um ponto determinante para determinar se você realmente fica no presumido ou vai para o real. Porque, pessoal, a diferença agora ficou menor aí, viu? Então, na reforma tributária, você tomando crédito total, talvez isso não é uma recomendação, precisa de estudo. Talvez o lucro real se torne aí, de fato, a melhor opção. Do meu ponto de vista, eu sou fã do lucro real. Eu acho que toda empresa deveria estar no lucro real. Claro que, dadas as devidas proporções, se você tiver um lucro muito alto, o lucro real fica mais caro. Mas agora, com a reforma tributária e com esse aumento que houve para as empresas do lucro presumido, é importante revisitar esse tema, né, doutora? Extrema importância, porque é o momento de se adequar, né? Então, momento. Aproveita essa fase da reforma tributária e verifica também se a sua tributação sobre a renda ela é a mais adequada na sua opção. Perfeito. Lilian, muito obrigado por mais um conteúdo de grande qualidade. Eu acho que o pessoal que está assistindo, olha, vão te ligar, viu? Falar, doutora, você me assustou, tô perdido, o que eu faço? Não, eu que agradeço. É importante que essa informação chegue, por isso que é bacana vocês compartilharem, porque são conteúdos importantes. E é um momento que as empresas têm justamente para se adequarem, para se prepararem para essa mudança. Lembrando que nós estamos à disposição, né? A gente sabe que o conteúdo é muito grande, mas a gente tem uma equipe também que está ali insistentemente
estudando, se adequando, procurando os melhores meios para que as empresas passem de forma mais tranquila por esse período. É isso. Obrigada, doutor. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos da Lopes e Castelo, porque se a gente está aqui conversando sobre esse conteúdo importante, é graças à equipe da Lopes e Castelo, que também nos bastidores fomenta a gente de informações, né? Agradecer também a Mistura Digital, que é a empresa de marketing que faz toda essa parte de organização para nós, e ao estúdio Somcast, que é através do estúdio que nós gravamos esses conteúdos para vocês. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.